Muita gente gasta a vida tentando enxergar melhor, mas o que você faria se a única forma de salvar quem você ama fosse arrancando a própria visão, de propósito, com veneno puro? O que a tia Maria viu depois que a luz dos olhos dela apagou é algo que me faz conferir as trancas de cada porta da minha casa toda noite. Ela descobriu que o maior perigo não é o que a gente vê no claro, mas o que se alimenta da gente no escuro da nossa própria vista. Mas antes de eu te entregar esse relato, me responde uma coisa aqui nos comentários. Você já esteve perto de alguma benzedeira que parecia enxergar coisas onde não tinha nada? Alguém que te olhava e parecia atravessar a sua alma? Comenta aí embaixo, porque esse tipo de gente é o aviso que a gente costuma ignorar. Fica comigo até o final, porque o que aconteceu no quarto da filha depois desse sacrifício vai mudar o jeito que você olha para o vazio do seu quarto hoje à noite. Vamos pro relato. Boa noite, Max, e a todos os ouvintes do seu canal. Meu nome é Marcos, tô beirando os 40 anos de idade hoje, e eu vim te contar a verdade nua e crua sobre a minha tia Maria. Todo mundo no Vale do Jequitinhonha conhecia a velha pelas rezas fortes e pelos chás amargos que levantavam o defunto da cama. O povo tratava ela como uma santa guerreira, mas eu fui o único que sobrou da família para limpar o sangue do chão do quintal no dia que ela decidiu passar dos limites do corpo humano para tentar salvar a minha menina. A minha filha, a pequena Sofia, estava com 7 anos quando a tal da tristeza pesada encostou na nossa casa. O negócio começou muito disfarçado. Parecia só uma fraqueza de criança, uma vontade exagerada de dormir o dia inteiro. Mas a menina parou de comer. Perdeu a cor da bochecha e os médicos do posto da cidade vizinha batiam a cabeça na parede, jurando que a bateria de exames de sangue não acusava virose nenhuma. O diagnóstico limpo dos doutores de jaleco branco serviu apenas de pano de fundo para confirmar que a podridão que estava devorando o peso da Sofia vinha de um endereço onde a medicina não tem jurisdição de trabalho. A minha tia Maria foi a última cartada de esperança que me sobrou no desespero de um pai falido. Eu joguei a Sofia no banco de trás do Corcel velho, dirigi quase 2 horas mastigando poeira vermelha e deixei a menina largada no colchão de mola da casa da velha. A tia Maria não precisou nem medir a febre da criança. Ela olhou para o fundo do olho da Sofia, cuspiu no chão de terra batida e sentou na cadeira de palha com a fisionomia mais derrotada que eu já vi na vida. Ela me avisou de cara que a praga não era olho gordo ou feitiço de vizinho invejoso. Era um parasita das antigas, uma coisa que gruda na nuca da vítima e chupa a vitalidade devagarinho para não matar de uma vez. O problema grave que fez a tia Maria chorar de raiva naquela tarde quente é que as rezas fortes dela batiam no vazio. Ela segurava o ramo de arruda em cima do corpo da menina e murmurava as palavras de poder, mas o parasita sabia se esconder perfeitamente no ponto cego do olho cumano, escapando da energia do benzimento. A frustração de não conseguir enxergar o alvo da oração levou a tia Maria a planejar a execução do ritual mais nojento e sacrificante que o sertão mineiro já presenciou na calada da noite. Eu achei que a velha tinha desistido do caso e mandado a gente de volta para o hospital, aceitando a derrota. Fui deitar no sofá apertado da sala enquanto a Sofia gemia de fraqueza no quarto. O barulho do pilão de madeira batendo pedra na cozinha me tirou do cochilo de madrugada. Eu levantei descalço e caminhei pelo corredor escuro achando que ela estava preparando algum emplastro de erva grossa para aliviar a dor da menina. A tia Maria estava em pé perto do fogão a lenha, suando bicas, socando um punhado de avelós, aquela planta maldita que o matuto sabe muito bem que a seiva branca queima a pele de qualquer bicho vivo igual ácido de bateria. Ela misturou a cola branca da planta num copinho de vidro trincado, com 3 gotas de água benta que ela guardava num frasco empoeirado, criando uma pasta grossa e fedorenta. Eu paralisei no batente da porta sem entender o propósito daquele veneno, até que a velha inclinou a própria cabeça para trás, encarando o teto sujo de fumaça da cozinha. O choque de assistir a minha tia enfiar o dedo calejado na pasta de veneno puro para violar a própria anatomia me deixou sem ar e sem voz para impedir o início da cegueira voluntária. A tia Maria abriu o próprio olho esquerdo com os dedos da mão livre, arregalando a pálpebra enrugada o máximo que a pele aguentava, e pingou a mistura asquerosa de seiva tóxica e água direto na pupila aberta dela sem piscar. O guincho de dor que rasgou a garganta da velha
Não cabia na estrutura de uma senhora de 68 anos de idade. Ela caiu de joelhos no cimento batido, batendo a testa na quina do fogão a lenha e se contorcendo de agonia enquanto a química da planta fritava as camadas do olho de dentro para fora. Eu corri para segurar o corpo dela no chão, desesperado para jogar água limpa da pia no rosto suado, mas ela me empurrou longe com um soco no peito que me derrubou perto da mesa. Ela agarrou o copinho de vidro de novo no meio do choro convulsivo e repetiu a dose inteira do veneno caipira direto no olho direito aberto, selando a visão humana de vez num mar de pus branco e sangue ralo que escorria pelo queixo até manchar o vestido florido rasgado. O sacrifício brutal do corpo tinha um objetivo muito prático e gelado na cabeça daquela curandeira. Ela não enfiou veneno no globo ocular num surto de loucura da idade. Ela queimou a capacidade de ver o sol de manhã para arrancar a trava biológica que impedia a alma dela de focar direto no lado de lá do muro. O cheiro de carne machucada dominou a cozinha. Eu fiquei encolhido no chão, sem coragem de levantar, assistindo a velha gemer baixinho, abraçando as próprias pernas no canto da parede. Demorou quase 1 hora de tortura ininterrupta até a respiração dela estabilizar e o tremor do corpo ceder lugar a uma rigidez absurda. A tia Maria levantou a cabeça devagar. Os olhos dela não estavam mais inteiros. A seiva do avelós tinha opacado tudo, criando uma película branca e grossa por cima das 2 pupilas destruídas. O sangue seco grudava os cílios, e o rosto dela parecia a face de um cadáver recém-exumado. Ela virou o rosto exatamente na minha direção, acompanhando o demovimento mínimo do meu braço no escuro com uma precisão que homem nenhum com vista saudável teria na madrugada. O primeiro grito que saiu da boca dela depois da cegueira não foi um chamado de dor pelo ferimento grave. O sorriso sem dente que quebrou o rosto machucado da tia Maria cravou o desespero na minha mente quando ela me confirmou o resultado repulsivo do pacto físico que ela mesma encomendou na cozinha. O silêncio do Jequitinhonha não apaga o som de quem vê o inferno pela primeira vez. A tia Maria levantou do piso frio de cimento trêmula, apoiando as mãos enrugadas e sujas de sangue na madeira da mesa da cozinha. Ela esfregou a manga do vestido na cara, tentando limpar o excesso da gosma rala que vazava dos buracos brancos no lugar dos olhos dela. Eu continuei cravado no canto do fogão a lenha, sem coragem de piscar, assistindo a velha virar a cabeça igual uma coruja caçando de noite, escaneando os cantos escuros da casa com uma agilidade mecânica e totalmente desumana. A voz dela saiu rachada, como se tivesse areia na garganta, anunciando o sucesso da insanidade que ela cometeu. "Eu tô vendo, Marcos." Ela sussurrou apontando o dedo duro na direção do corredor onde ficava o quarto da minha filha. "O mundo não tem cor, não tem móvel, não tem chão. É tudo cinza e vazio, mas a sujeira deles brilha que nem fogueira de São João no escuro." A luz natural dos olhos apagou Max, mas a mente dela acendeu o interruptor da visão térmica da morte, captando a antiassinatura exata da podridão que camufla no mundo físico. A velha tateou a parede e foi marchando para o quarto de hóspedes onde a pequena Sofia gemia de febre alta. A segurança que a cegueira trouxe para os movimentos da tia Maria me apavorou muito mais do que a poça de sangue deixada no chão da cozinha da casa. Eu rastejei atrás dela, tropeçando no tapete da sala, sentindo o ar pesado do corredor puxar a temperatura do meu corpo para baixo. A velha entrou no quarto da criança e parou no meio do cômodo, virada para a beirada do colchão. Ela não precisou acender o abajur para localizar o corpo franzino da minha menina no escuro. A tia Maria arregalou as pálpebras brancas e destruídas e o maxilar dela caiu num choque mudo de compreensão. "Não é um só," ela murmurou, apertando a própria bochecha manchada de sangue. "Tem um grudado no peito secando a má respiração e outro pendurado nas costas do tamanho de um cachorro adulto." O relato crudo que ela estava enxergando grudado no corpo da minha filha me fez encostar na parede de reboco, segurando a ânsia de vômito. A velha não perdeu tempo rezando Ave Maria ou batendo ramo de arruda no ar. Ela sabia a coordenada exata do alvo. A tia Maria afundou a mão direita no ar, logo acima do peito da Sofia, e agarrou algo que os meus olhos não conseguiam captar na realidade. O som de tecido rasgando no ar provou que a velha estava arrancando um carrapato espiritual da carne da minha família na força bruta do braço. A força física da rezadeira cega não vinha da idade. Ela puxou a mão fechada num punho apertado para trás com uma violência absurda. Os músculos do braço esquerdo dela travaram e ela deu um urro de esforço gutural.
Eu vi a Sofia arquear as costas no colchão e soltar um suspiro de alívio instantâneo, como se uma bigorna de chumbo tivesse sido tirada do peito da criança. A velha jogou a mão fechada contra o piso de taco do quarto e pisou em cima de nada, esmagando o ar com o calcanhar duro do pé sujo. O arrepio de frio no quarto diminuiu na hora que o sapato da tia Maria desceu no chão. Ela não parou o serviço. Deu a volta no colchão, agarrou o vazio nas costas da menina e repetiu o puxão violento, arremessando a segunda entidade invisível contra a parede de tijolo do quarto. A Sofia abriu os olhos na mesma hora, ofegante, com a cor rosada voltando devagarinho para as bochechas que antes estavam amareladas. A criança que estava definhando sem remédio há 2 semanas sentou na cama pedindo água limpa. A cura funcionou e a epidemia de tristeza soltou o corpo da minha filha. Mas o desastre definitivo do pacto da velha ainda estava mascarado na escuridão daquela mesma noite. O sacrifício brutal pagou o resgate da vida da Sofia na hora, mas a fatura de queimar a própria visão no veneno da planta tem vencimento diário na porta da cabeça. O alívio de ver a minha filha beber um copo d'água inteirinho e dormir um sono calmo depois de semanas de agonia me fez abraçar os joelhos da tia Maria no chão do quarto, agradecendo a Deus pelo milagre dolorido. A velha passou a mão trêmula na minha cabeça. A pele dela fervia num febre grossa e o sangue parou de escorrer dos olhos cegos, formando 2 crostas duras nas pálpebras. Eu botei a Sofia no banco do corcel na manhã seguinte, deixei comida pronta na mesa da cozinha e prometi voltar na chácara com remédio de pomada para ajudar na dor das feridas que ela mesma causou. A vida da minha família voltou para o eixo normal em Ribeirão. A menina engordou 3 quilos no primeiro mês e a correria do trabalho me fez demorar quase 8 semanas para conseguir voltar na casa do Jequitinhonha para visitar a curandeira. Eu estacionei o carro na poeira da porteira, esperando encontrar a velha, escutando o rádio de pilha na varanda, tomando um sol ralo da tarde. Mas o mato alto do terreiro e a janela da sala fechada com tábua de madeira me deram um aviso gelado de abandono profundo. Eu desci do carro apressado e gritei o nome dela no quintal. O silêncio devolveu o meu próprio eco seco na caixa d'água vazia. O cheiro de lixo estragado batia do lado de fora da casa, alertando que a rotina limpa da benzedeira tinha afundado numa ruína imunda muito rápido. A fechadura da porta da frente estava destruída na base da pancada forte, e o cenário do lado de dentro provava que a velha cega perdeu o controle absoluto do próprio ambiente protegido. Eu empurrei a porta de madeira e entrei, varrendo a teia de aranha do rosto na entrada da sala abafada. A escuridão do corredor cheirava a taurina velha e comida estragada há dias no balcão da pia da cozinha. Os móveis rústicos de cerejeira estavam tombados no chão e as panelas de ferro amassadas no rodapé da parede descascada. Eu achei a tia Maria encolhida no canto do quarto de hóspedes, o mesmo quarto onde a Sofia foi curada no passado recente. A velha estava vestindo os mesmos trapos do dia do ritual doentio, o cabelo branco despenteado feito um ninho de rato e as unhas das mãos gastas de tanto arranhar o reboco da parede. Ela não gemia de dor nas feridas dos olhos cegos, ela murmurava sem parar palavras cruzadas num desespero de quem não dorme há dezenas de madrugadas. Eu ajoelhei do lado dela e toquei no ombro ossudo chamando atenção. Ela não virou a cara na minha direção, continuou encarando a quina do teto do quarto, com as pálpebras brancas e cicatrizadas, arregaladas no limite da pele do rosto. A resposta ríspida que ela me deu justificou o tamanho do erro que a gente comete quando desafia o filtro de segurança que separa o osso da alma humana no universo. A confissão do tormento da tia Maria no chão sujo do quarto selou a punição cruel de arrancar a luz dos olhos na tentativa desesperada de virar uma caçadora de demônios cega no sertão mineiro. A pele do braço da minha tia estava gelada, Max. Uma friagem que não combinava com o mormaço do Jequitinhonha que esquentava o telhado de brasilite da casa dela. Ela virou a cabeça devagar na minha direção, o pescoço estralando como se as juntas tivessem secado por falta de uso, e aqueles buracos brancos no lugar dos olhos cravaram a visão direto no meu peito. Eu tentei puxar ela pelo braço para levantar a velha daquele canto imundo. Falei que ia levar ela para o hospital na cidade para limpar aquela sujeira e dar um soro na veia. A tia Maria deu um tapa seco na minha mão, rejeitando a ajuda com uma força nervosa que sobrava num corpo tão fraco. Ela cruzou os braços em volta dos próprios joelhos e começou a rir,
Uma risada baixa, oca, um som que não tinha alegria nenhuma. Só desespero cru batendo na garganta ressecada. Hospital não tem remédio para o que eu vejo, Marcos. Ela falou com a voz falhando, apontando o dedo duro para o ar vazio no meio do quarto. O erro da minha vida foi achar que arrancar os olhos da cara ia me deixar no escuro para focar no além. A luz do sol apagou, a cara de vocês eu perdi de vez, mas a praga do outro lado não tem botão de desligar na cabeça da gente. Eu fiquei abaixado do lado dela, sem saber o que dizer, tentando achar sentido na loucura da velha. Ela me explicou que a nossa visão normal tem um limite de proteção dado por Deus. A gente só enxerga a sujeira do outro lado se focar muito, ou se abrir a porta errada no escuro. Mas quando ela queimou o próprio olho com a seiva daquela planta, para forçar a visão espiritual a acender de uma vez, ela arrancou as dobradiças da porta da frente da própria mente. O resultado da burrada estava cobrando juros altos na sanidade dela. A velha confessou chorando que não conseguia dormir nem 5 minutos desde a noite que salvou a Sofia. Como a visão nova não precisava da luz do dia e nem do olho físico aberto para funcionar, o cérebro dela captava a movimentação das coisas ruins 24 horas sem pausa nenhuma. Eu não durmo porque a casa tá lotada, ela sussurrou apertando as unhas no couro cabeludo sujo. Quando eu deito na cama achando que vou descansar, eu enxergo eles passando pela parede do quarto. O escuro do meu olho é um clarão roxo onde as manchas da podridão andam de um lado para o outro, vigiando o meu cansaço. O desespero tomou conta do meu juízo. Eu imaginava a tortura de deitar no travesseiro cansado e ficar assistindo sombras de parasitas, circulando em cima da cama sem conseguir fechar a pálpebra do espírito. A tia Maria jurou que o cheiro de lixo estragado na casa não vinha do fogão apagado e nem da sujeira do chão. O fedor vinha das assinaturas térmicas dos bichos que estavam grudados nas costas das pessoas que passavam na estrada, de terra perto da chácara dela. Ela via a dor e o pecado do povo do município inteiro brilhando no escuro da cabeça cega dela. O isolamento no quarto trancado foi a única forma que ela achou de diminuir o movimento de fora, mas o cheiro e a visão de bicho ruim não perdoava o canto da parede. A velha estava pagando o aluguel do milagre da Sofia com a própria razão no chão da casa antiga. A situação ganhou uma urgência pesada quando a tia agarrou a gola da minha camisa listrada, puxando o meu rosto para perto do rosto sujo dela no escuro do quarto abandonado. O choque da informação que a velha cega soltou na minha cara estraçalhou a minha vontade de ajudar e me fez recuar o corpo colando as costas na parede do cômodo sujo. Eles sabem que eu tô vendo o movimento inteiro deles, a tia Maria murmurou ofegante perto do meu ouvido. O capeta não gosta de testemunha trabalhando na calada da noite atrapalhando o serviço de sangria na vida do povo. A velha me contou que a cegueira forçada transformou o corpo fraco dela num farol aceso no meio do oceano do Jequitinhonha. As rezas que ela murmurava antes não espantavam as entidades de vez, elas só davam um alívio para quem pedia ajuda. Mas a capacidade de arrancar o bicho da carne na unha, enxergando a exata posição do alvo nas costas da vítima, revelou o esconderijo das pragas para o mundo físico. A notícia do poder bruto e agressivo da velha cega se espalhou no submundo de uma forma que ela não conseguia medir a gravidade, até o momento em que a invasão começou pesada no telhado da chácara. Ela passou a ser o alvo prioritário da caçada noturna da região inteira. A cada noite que o sol deitava no horizonte, o cerco fechava na janela de madeira e na porta de entrada da casa dela. A agonia no relato da tia me fez engolir seco sentindo a poeira arranhar a garganta apertada. Ela dizia que os bichos maiores, os cobradores de dívida velha e os guias perdidos, viajavam léguas na madrugada, batendo na parede da casa dela. Eles não conseguiam entrar porque a casa estava riscada com cal de igreja no rodapé e sal moído na fundação de pedra, mas a velha enxergava a horda inteira parada no quintal através do tijolo baiano. Centenas de manchas roxas brilhantes cercando o lote na escuridão. O barulho de unhas grandes riscando o zinco do telhado enchia a casa de terror auditivo, enquanto a visão dela mostrava a quantidade impossível de convidados não desejados. O fardo de vigiar a multidão profana o dia inteiro impedia qualquer fuga para o lado de fora do portão. A tia Maria não tinha saído na varanda nas últimas 8 semanas,
com medo de esbarrar o corpo numa das manchas térmicas e ser sugada para o chão de barro. Ela virou uma prisioneira cega da própria defesa divina, apodrecendo por dentro com o medo comendo o fígado aos poucos, isolada no quarto de hóspedes cheirando a mofo. O dever moral de sobrinho me obrigava a se atirar a velha do meio do mato de qualquer jeito, custe o que custasse. Eu destranquei o braço dela da minha camisa apertada e puxei ela pela cintura com força, avisando que o carro estava pronto na porta para levar a gente dali direto para a casa da minha mãe na capital, onde prédio de concreto não abriga mancha roxa na calçada. A velha travou os calcanhares no chão de cimento, resistindo o puxão forte que eu dei no corpo dela. Ela me chutou a perna esquerda chorando alto e berrou na minha cara que a saída dela da chácara ia condenar o meu carro na viagem de volta. Se eu passar da porteira, a fila que tá lá fora vem junto amarrada nas minhas costas, Marcos. Eles estão só esperando a mula puxar a carroça pro asfalto para pegar carona direto pro centro da cidade lotada de carne nova e fraca na rua. A responsabilidade pesada da velha cega quebrou o meu egoísmo de salvar só o meu sangue no meio do vale seco de Minas. A decisão de ficar para trás no escuro para ancorar a praga no mato era a última bênção perigosa que a tia Maria ia entregar pro nosso mundo de cima. O final da nossa última conversa encerrou qualquer tentativa de salvação na marra. Eu saí da casa velha no mato entendendo que a porta de proteção da minha família estava fechada e trancada por uma velha podre, pagando aluguel no escuro da visão queimada. O silêncio que fica depois de ouvir um relato desses é um negócio que esmaga o peito da gente, né? Eu fico pensando aqui com os meus botões, tomando um café e processando a escolha absurda que a tia Maria fez lá no Jequitinhonha. A gente passa a vida inteira morrendo de medo do escuro, tendo pavor de perder a visão, de não ver mais o rosto de quem a gente ama, de não ver mais a luz do dia. Mas o que essa senhora provou, de um jeito brutal e definitivo, é que tem coisas muito piores do que o escuro absoluto. Pior do que não enxergar o mundo físico é não conseguir fechar o olho para o mundo espiritual. Eu imagino a tortura psicológica de uma mulher que não tem mais pálpebra na alma. Você deitar na sua cama, exausto, querendo só apagar a mente por algumas horas, e ter que ficar assistindo dezenas de sombras, de assinaturas térmicas nojentas rodeando a sua casa, arranhando a sua parede, esperando só um deslize seu para entrar. Ela não sacrificou só a visão para salvar a sobrinha neta dela. Ela sacrificou o descanso eterno. Ela virou uma âncora voluntária, um para-raios de podridão, segurando aquela multidão de parasitas lá no meio do mato para que eles não pegassem carona com o Marcos pro centro da cidade grande. O nível de amor e de desespero que leva alguém a enfiar veneno no próprio olho não é uma coisa que a gente julga. A gente só abaixa a cabeça e respeita. Isso me faz refletir muito sobre o limite da caridade e da proteção. Até onde a gente tem o direito de intervir nas leis da natureza, o preço sempre vem, e a moeda de troca do outro lado nunca é dinheiro. A moeda de troca deles é a sua paz, é a sua sanidade. Mas agora eu quero puxar essa conversa para vocês que estão me acompanhando aqui na madrugada. Pensa bem e seja sincero comigo. Se você tivesse o poder de ver exatamente o que tem aí do seu lado no quarto agora, você preferia ver para poder se proteger ou você preferia continuar cego para continuar dormindo em paz? Comenta aqui embaixo. Eu vou ler e responder a maioria de vocês porque eu tenho certeza que metade do pessoal aqui ia preferir a ignorância. E a outra metade? Bom, a outra metade tem coragem de sobra ou juízo de menos. Quero ver de que lado vocês estão. E pessoal, se esse relato mexeu com vocês, se a história da tia Maria deu aquele calafrio real na espinha, não sai daqui sem deixar aquele like maroto para fortalecer o nosso boteco do terror. Compartilha esse vídeo no grupo da família, manda para aquele seu amigo que acha que benzedeira é só uma velhinha inofensiva que benze com galho de arruda. Vamos hypar essa história para que o algoritmo entenda que a gente gosta de terror raiz, de terror que machuca a mente. Se você caiu aqui de paraquedas e gostou do nosso papo, puxa a cadeira. Se inscreve no canal e ativa o sininho. Aqui no Contos do Max a gente não tem frescura com o sobrenatural, a gente bota o dedo na ferida mesmo. E se esse tipo de história mexe com você nesse nível, tem coisa ainda mais estranha circulando por aí. Coisas que não parecem ter sido feitas só para entreter, mas para te puxar cada vez mais fundo, como se você estivesse lendo algo que não deveria existir. Eu mesmo demorei para decidir se falava disso aqui, mas acabei deixando aí no vídeo um material nesse estilo, um tipo de diário que começa simples.
e vai ficando cada vez mais perturbador conforme você avança. Não é o tipo de leitura que você consome e esquece. É o tipo que fica na cabeça depois que você fecha. Agora, se você acha que está preparado para ir além do que eu contei aqui hoje, dá uma olhada no que eu deixei disponível e depois me diz se você conseguiu chegar até o final. E para você que achou que o sacrifício da tia Maria foi a coisa mais bizarra que você já ouviu, você está muito enganado. Tem gente que não tira a própria visão. Tem gente que usa a dor do outro para remendar o que a morte já tinha quebrado. Na sua tela agora está aparecendo o nosso vídeo sobre a benzedeira que costurava os mortos com uma agulha. Uma história onde o preço de adiar o fim é pago com a própria alma sendo presa no calcanhar de um homem que já estava apodrecendo. Clica aí e vem comigo descobrir por que a Terra não aceita que você devolva o que já é dela. Um abraço forte para todo mundo, bebam água, fiquem com Deus e tranquem bem as portas hoje à noite.